Perfeito. Agora eu acabo não vendo os comentários no chat, tá, gente? Na verdade, ainda é falta de intimidade, às vezes, com a ferramenta, mas ela aparece para mim aqui, né, com a tela cheia. Mas, enfim, a gente então vai iniciar agora, né, o período especial. E eu gostaria realmente de dar boas-vindas para vocês. Eu sei que a situação que a gente tem vivido, ela é atípica. Então, assim, ela traz muita incerteza, muita insegurança. E, assim, eu estou realmente imensamente feliz da gente poder começar, né, de uma outra forma, mais continuidade às nossas aulas, às atividades. Confesso, gente, que é a primeira vez que eu tenho também essa experiência de lecionar, né, de forma remota. Então, o desafio não é só para vocês, está sendo para mim e para muitos outros professores também. E aí, o que a gente, né, tem percebido, assim, e aí o que a gente vai fazer com vocês é tentar ter esse relacionamento o quanto mais próximo possível, porque a gente receber feedbacks de vocês é muito importante, e eu até adianto, assim, um pouco, eu não tenho realmente a disciplina hoje totalmente estruturada. Por quê? O que que isso significa? Que eu queria muito até mesmo perceber um pouco, né, o feeling da turma, o quanto que eu consigo, né, ficar explorando alguns conteúdos, ou o quanto que eu sei também que por essa, né, nossa distância física pode ser difícil. Então, assim, eu vou colocando aos poucos os materiais e também percebendo um pouquinho através das atividades, ter um feedback de vocês. Peraí, eu vou só interromper aqui, que me parece que alguém está pedindo permissão para entrar. Sim, beleza. Então, continuando aqui a apresentação, gente. Então, na verdade, o que eu quero mesmo é trazer essa acolhida, né? Porque eu sei, assim, que a gente viveu dias muito difíceis, então eu acho que agora, né, a gente retomando, né, aos poucos, algumas atividades, a gente tentar, né, cada vez mais conseguir resultados, ser produtivos, mesmo com esse novo perfil, essa dinâmica diferente. Como consideração inicial, eu costumo justificar muito por que estudar a gestão do conhecimento no curso de engenharia de produção. Não sei se alguém já teve essa dúvida, essa indagação, mas por quê? Então, eu sempre tento trazer, relacionando mesmo a gestão do conhecimento como uma sub-área da engenharia organizacional, que é uma das áreas, né, definidas pela BEPRO. Então, quando a gente fala da engenharia organizacional, a gente tem, né, a engenharia do trabalho, a gente tem a questão do produto. Então, a gente tem várias áreas, são 10 áreas na engenharia de produção. E uma delas, que é a minha área, a gente trabalha essa questão de ter conhecimentos. Gente, só um minutinho que tá ainda aqui clicando para eu permitir. Perfeito. Desculpa a interrupção. E quem entrou agora, eu até peço, né, licença para continuar a gravação, ok? Então, pessoal, continuando aqui a nossa estrutura lógica, a gente tem então um conjunto de conhecimentos bem voltados para quê? Para a gestão das organizações. E eu costumo defender isso muito, sabe? De falar que a gente, quando eu falo de qualidade, ou quando eu falo, né, em desenvolvimento de produto, eu estou falando de algo que acontece nas organizações. Então, o entendimento de que gerenciar de uma forma adequada as organizações, né, a gente tem que ter esse conjunto de conhecimentos. A engenharia organizacional acaba sendo o quê? Responsável. Então, ela vai agrupar nessas outras 9 sub-áreas, né, da engenharia, da gestão estratégica de projetos, da informação, da inovação, e a gestão do conhecimento, ela é uma dessas sub-áreas. Ok? Antes de passar até para a disciplina, eu coloquei para vocês um fórum, a gente vai conhecer a ferramenta aqui mais detalhadamente, mas para a gente ter uma troca mesmo né, de uma relação mais próxima, né, não tão próxima por causa, né, da nossa distância física, mas assim, uma relação de poder conhecer vocês um pouco. Eu sei que vários, né, já me conhecem, outros ainda, né, a gente não teve oportunidade, mas eu começo o fórum lá falando um pouquinho da relação que eu tenho com a área de gestão do conhecimento. Então, a gente começou, né, o semestre 21,
E eu tive a oportunidade, né, com alguns alunos, né, que estão nessa turma, até já falar sobre isso, me apresentar, mas considerando, né, que não eram todos matriculados, então só dando uma breve apresentação, a área de gestão do conhecimento, gente, ela, tipo, entrou, assim, caiu de paraquedas na minha carreira, na vida, desde 2010. E a partir daí, foi no mestrado, eu comecei a fazer uma pesquisa com as secretarias do Estado, de Minas Gerais, no sentido de diagnosticar políticas de gestão do conhecimento. E nesse trabalho, um dos primeiros resultados foi realmente entender que muito do que as organizações, né, no caso as secretarias, faziam, não era gestão do conhecimento, era gestão da informação. E aí, por causa da minha formação acadêmica também ser em sistemas de informação, então aquilo eu fiquei cada vez mais, né, entusiasmada em conhecer melhor sobre por que elas estão trabalhando com a informação e falando que estão fazendo gestão do conhecimento. Não, tem que ter uma diferenciação bem clara sobre isso. Então foi um pouco, né, do que eu propus no meu primeiro estudo. E aí, depois, dando continuidade, eu entrei na UFOP no final de 2012, e aí em 2013 eu já peguei a disciplina de gestão do conhecimento. Então já tem aí 7 anos que eu tenho caminhado com a disciplina, e assim, vocês podem ter certeza, uma vez que é dada a disciplina, ela nunca mais vai ser repetida. A gente acaba mudando e eu comecei ela até num layout, né, em 2000 agora e 21, e quando eu fui refazer a disciplina aqui agora, já tinha muito que acrescentar, então assim, ela foi ganhando um novo formato. Inclusive hoje eu até já tenho pedido, né, para o colegiado de fazer alterações da própria ementa da disciplina. Então, bacana. Então, comecei a dar aula da disciplina e aí depois fui para o doutorado. E no doutorado eu também continuei com um projeto voltado para gestão do conhecimento. E aí eu comecei a investigar quais tipos de conhecimento as organizações elas utilizavam. Aí eu já fui um pouco para o setor de tecnologia da informação, saí da área pública. E o quanto que e como que elas utilizavam esse conhecimento para monitorar o ambiente externo. Então, hoje é até assim, hoje eu vou, né, obter até um conjunto de conhecimentos muito diferentes por causa da situação, né, da quarentena, do que a gente tem, né, vivido, mas as organizações, elas precisam, de alguma forma, se adaptarem ao meio, para elas se manterem competitivas. E nessa lógica, eu queria entender o quanto que elas conseguiam monitorar ou como que elas faziam, de fato, né, esse rastreamento de conhecimentos. Quais fatores do ambiente externo que elas monitoravam? Então, a gente, né, tem aí os clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros, né, as condições tecnológicas, sociais, demográficas, a gente tem a legislação. Então, eu queria entender, e aqui no Brasil eu fiz com 5 empresas, um estudo de caso mais aprofundado, e 3 empresas eu fiz em Portugal, porque eu também passei um período do doutorado para fazer a pesquisa lá. E aí, resumindo, gente, fiquei também, né, um pouco frustrada ao ver que as organizações elas não têm isso claro. Que tipo de conhecimento ou como que eu vou fazer para eu conseguir me ajustar a esse ambiente. Então, essa leitura sistemática, muitas vezes a organização ela acaba não realizando. E aí, essa parte foi só, né, um dos objetivos do trabalho. E aí, todas as outras pesquisas, né, de iniciação científica, né, Amanda? Aí eu continuo seguindo a linha, as orientações do mestrado, da graduação, eu continuo na linha da gestão do conhecimento. Ora, até faço interfaces, né, de estratégia, gestão do conhecimento, indústria 4.0, mineração e gestão do conhecimento, mas elas seguem a mesma linha. Eu tinha como estratégia pessoal e profissional tentar me especializar e ficar realmente, né, como se diz assim, não mais especialista seria o termo, mas de obter uma grande quantidade de conhecimento em uma das áreas, engenharia de produção, e aí foi a área que eu acabei realmente me identificando. E aí, por surpresa, esse ano eu fui convidada a me tornar membro da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Então, agora eu tenho. Peraí, que eu vou aceitar aqui de novo, gente. Eu tenho. Acho que não deu. Deu. Agora eu tenho, então, participado ativamente da sociedade. Antes eu participava muito no sentido de fazer capacitação e continuar tendo, né, uma rede
um relacionamento próximo com os especialistas da área. E aí, com agora, né, o ingresso na sociedade, eu já caí no gabinete da vice-presidência. Então, assim, tá sendo uma experiência, tipo, única, gente. É espetacular, assim, a gente conseguir, de alguma forma, saber o que tem de novo nessa temática. E o quanto, né, que eu consigo também contribuir para que a gestão do conhecimento ela seja cada vez mais difundida. Então, nesse momento, até na quarentena, eu brinco que eu não senti esse ócio que muita gente até comenta. Eu tenho desenvolvido um projeto coordenado de fazer um panorama da gestão do conhecimento aqui no Brasil. E aí a gente está adotando a metodologia ágil, então em um mês, praticamente assim, a gente desenvolveu um projeto de 5, 6 meses. Gente, peço desculpas, mas eu acho que por causa do e-mail não estar sendo institucional, ele está me pedindo permissão. Desculpa aí ter que fazer as interrupções, tá bom? E finalizando, então, a lógica então, eu acredito que no início do ano que vem a gente já vai ter coletado, né? A gente tem contato de 9 mil empresas que são próximas, né? Ou já se associaram à sociedade. Então, a coleta vai ser, né, nessa amostra. Então, a gente tem esperança que seja, né, realmente que eu consiga trazer até para as minhas aulas um diagnóstico ainda mais assim, realístico de como que a gestão do conhecimento hoje ela está evoluindo. Perfeito? E aí, pessoal, até aqui tá tudo bem, gente? Alguém podia só me dar um ok? Tudo certo. Obrigada. Agora me deu uma impressão que eu não estava vendo, né, o chat. Será que estão me escutando? Obrigada, viu? E então eu fico até vendo às vezes, gente, os memes, coisas que acontecem, né, nas aulas online, que eu acho que acaba acontecendo realmente de fato, né? Tipo, vocês estão me ouvindo? Tá aparecendo para vocês? Ou no microfone, algumas coisas do tipo. E aí, como que eu estruturei aqui a disciplina para ela ficar realmente até para vocês, visualmente? Eu acho que tem um microfone aberto, não tem? Vocês podiam conferir fazendo um favor. E aí, eu estruturei ela em 4 unidades. Por quê? Antes da gente falar da gestão do conhecimento, é importante eu entender o que é o conhecimento de fato. Depois que eu entendo o que é o conhecimento, e aí a gente vai ver que cada unidade ela vai ter, né, 3 a 4 tópicos que eu acabei também separando bem de acordo com a estrutura, né, que eu defini para a disciplina de vocês e para ficar um pouco mais fácil, né? Eu vou postar esse material e tudo mais para ficar mais fácil. Então, no primeiro tópico a gente vai desenvolver uma atividade. Esse primeiro tópico eu postei para vocês uma videoaula postei para vocês os slides e vai ter a atividade. A atividade tem um roteiro e tem um artigo, sempre um material para completar, né, e para vocês realizarem a atividade. E além disso, eu coloco também materiais complementares. Então, por exemplo, na videoaula, eu coloco para vocês, recomendo a leitura. Porque não dá para eu falar ali, gente, e eu peço até já, né, antecipado, desculpas assim pela qualidade. Então, eu falo que a gente, tipo, tenta de alguma forma, eu vi que tinha vícios de linguagem no vídeo, ou então ele estava ficando um pouco longo, aí eu tive que refazer, mas mesmo assim o primeiro já teve 23 minutos, né? Que é um tempo que o próprio NAP, as capacitações que a gente fez recentemente, acham que são vídeos muito grandes. E aí é um pouco até de perfil, né, quanto professora. Eu costumo até nas aulas, né, eu falo bastante, apresento muito material, justamente assim, com a ideia, né, com o objetivo de passar o conteúdo máximo para vocês, né, mastigadinho. E aí, aqui agora eu vou ter um pouquinho, né, em relação a essa dinâmica, a dificuldade de conseguir fazer as coisas resumidas. Eu tenho receio e eu não vou deixar perder em relação à qualidade. Então, peço desculpas por ser às vezes longo. Às vezes eu vejo que fica um pouco até narrado o vídeo, mas porque eu fico me policiando a não ter muito vício de linguagem, um né, o tá, entenderam? Então não faz o contexto. Então me desculpem. Mas voltando então na unidade 1, a gente vai trabalhar o conhecimento. Então eu postei para vocês
a questão, a gente vai contextualizar o conhecimento. Então, no primeiro momento, eu justifico a importância do conhecimento organizacional. A gente vê quanto a importância, falar um pouquinho sobre os desafios. Então, as organizações, e quando eu der qualquer tipo, né, de insight para vocês, vocês vão começar a lembrar vários casos, vários exemplos. Quando eu falo, por exemplo, de um conhecimento concentrado em um único colaborador. Então, ou vocês já ouviram falar, ou então, né, até mesmo na sala de aula, a gente às vezes percebe isso, né? Nossa, né, fulano tem tanto conhecimento, ele podia compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. E a gente traz até aquela questão, nas organizações, o conhecimento é poder. Então, muitos colaboradores, o que que eles pensam? Eu vou ficar, né, com o meu conhecimento aqui retido, porque isso me traz uma certa garantia. Então, de certa forma, a organização vai, né, tipo, manter o meu cargo aqui, eu vou conseguir um certo status, porque eu tenho esse tipo de conhecimento. Então, isso existe ainda? Existe. A gente tem hoje uma mudança muito assim, até perceptível, né? As organizações mudam os ambientes, colocam, né, aquele estilo Google mesmo, então é puffs, é tudo mais descontraído. Mas mesmo assim, a cultura, muitas vezes, ela nem propicia a utilização desses ambientes, porque as pessoas, elas de fato não sabem o que seria esse ambiente colaborativo, o que seria eu contribuir ou eu, né, colaborar com quanto conhecimentos. Então, aqui a gente vai trabalhar essa questão de desafios, e ela vai ter vários desafios, ela tem perdas de funcionários, ela tem necessidade de inovação. A organização, ela tem uma equipe, às vezes, muito nova e que ainda não tem conhecimento suficiente sobre processos, sobre o modelo de negócio. Então, a gente vê que tem inúmeros desafios e que justifica a organização ter que estruturar para ela se manter competitiva o conhecimento. E aí, talvez, por enquanto só eu tenho falado aqui, né, um pouquinho, pode ter passado na cabecinha de vocês, Alana, mas se a organização perde determinado conhecimento, não, nada impede que ela adquira o conhecimento novamente. E aí eu concordo com vocês. A gente vai ter conhecimentos muito críticos que eles são difíceis de serem recuperados. Mas outros conhecimentos, tudo bem, né? A gente perde um colaborador com esse conhecimento, um novo colaborador, ele começa a atuar naquela área e ele pode adquirir o conhecimento. Aí eu super concordo. Só que o tempo, o retrabalho, reinventar a roda, os custos envolvidos. Então, assim, a gente tem tempo envolvido, né? Tanto o custo aqui, eu falo de da questão financeira, quanto realmente de tempo dela. Então, por que que a gente, né, quanto agora pensando como gestores, a gente vai deixar então ou vai possibilitar esses custos e essas perdas? Então, a gente aqui, a gestão do conhecimento, ela vai apresentar processos. E esses processos vão possibilitar, então, a organização que reter conhecimento, criar conhecimento, transferir conhecimento. A gente vai falar de cada um deles, gente, bem de forma detalhada. Não se preocupem. Aplicar conhecimento, que adianta eu ter conhecimento se eu não vou utilizá-lo na hora que eu preciso? Então, ela vai ter benefícios com a utilização do conhecimento e a gente, nesse primeiro momento, a gente contextualiza e mostra também, gente, o porquê, né, que começou a se falar da economia do conhecimento. A primeira vez que foi publicado um livro e que a gente teve o termo gestão do conhecimento foi utilizado, na literatura ela se apresenta em 1986. Então, para alguns pode, né, ser, é recente a teoria, para outros já tem um certo período aí de maturidade, mas assim, agora, né, presenciando melhor a realidade até da sociedade, que hoje é um órgão que é único e máximo de tratar o tema gestão do conhecimento, a gente vê que ainda tem pouca coisa desenvolvida e ainda pouca aplicação eficaz, correta. A gente tem muitas organizações, gente, pegando tipo uma prática ali, eu implemento uma memória organizacional, ou eu faço um benchmark, eu vou fazer aqui um brainstorm para, né, tipo, atiçar o pessoal a dar ideias, enfim. Eu vou criar um ambiente X para também, né, ter essa troca. Mas essas práticas acabam sendo de forma o quê? Muito isoladas. E acabam não trabalhando o conhecimento crítico, que é o que a gente dá ênfase na gestão do conhecimento.
Tudo bem por enquanto, gente? Só relembrando, eu não tô conseguindo ver o chat, vocês podem me interromper a qualquer momento, ok? E aí, quando a gente fala então que a partir de 1986 começou então todo o movimento da gestão do conhecimento, a gente tem assim, é novo, mas não. O conhecimento por si só, em falar sobre conhecimento, a gente tem isso que muito antes. Então a gente vai falar da economia, a gente tem, né, na nossa realmente nossa linha, né, histórica, a economia agrícola, né, preponderante. Depois a gente tem, a partir do século XVIII, a gente vai ter a economia industrial. E depois a gente vai ter o que, né, no século XIX? E depois a gente vai ter a economia do conhecimento, onde agora o conhecimento ele é visto como um fator essencial da produção. A organização, ela tem diversos ativos, os intangíveis, como por exemplo o conhecimento, ele tá ali, mas muitas vezes ela não sabe nem como acessar, nem como utilizar, e enfim, e perde esse tipo de conhecimento. Então, nesse contexto, a gente vai ver que ele é agora priorizado. Depois que a gente vê essa primeira parte, a gente faz uma atividade e tudo tá bem assim, gente. Vocês podem também perguntar lá no fórum e tudo mais, mas a gente já tem as datas, tudo já definido. Então, nesse primeiro momento, eu trago para vocês uma leitura e eu fiz muita questão, gente, de trazer leituras assim, um pouco menores, mas assim, com muito critério, que fizesse com que vocês assim fosse uma leitura fácil de entendimento, que fizesse com que vocês assim suscitasse reflexões. Então isso está acontecendo dessa forma hoje, porque teve um movimento X. Então, assim, são leituras que, de alguma forma, elas, vocês vão ver, assim, são fáceis e eu acredito que prazerosas. É, acho que sim. Então, nesse primeiro momento, e até como recomendação, eu pontuo, na verdade, a presença de vocês, né, nas aulas, através das atividades. Então, para isso, eu abro tarefas no Moodle, né? Vou abrir algumas, essa já está aberta. E aí vocês vão fazer para mim, geralmente está associado à leitura de um determinado material, conteúdo, vocês assistirem a videoaula, ou quem quiser só também ter acesso, né, aos slides, eu coloco também lá de forma separada para vocês. E aí vai ter o roteiro, até mesmo eu coloco de forma bem assim, sugestiva, né? O como que eu quero. Igual nessa primeira atividade, é uma resenha crítica do conteúdo de um artigo. E aí eu coloco para vocês que primeiro eu quero que vocês falam sobre, né, um pouco sobre um resumo, uma síntese, e depois que vocês deem uma opinião, um posicionamento ali crítico em relação. Então eu deixo isso, né, lá no roteiro para vocês. No segundo momento dessa primeira unidade, a gente vai distinguir dado, informação e conhecimento, que é a nossa aula de quarta-feira. Optei, gente, vocês podem ver lá no plano de ensino, por quase nenhuma aula síncrona. E eu até explico por quê. Foi também recomendação, né, da UFOP, do NAP, mas assim, nada impede que, se a turma sentir ou se ela preferir, que a gente consiga agendar durante, né, o nosso reduzido aqui período, outras aulas síncronas. Então, eu também super me coloco à disposição para a gente fazer isso. Eu coloco duas aulas, que seriam essa aula hoje, e que é de introdução, de vocês me conhecerem um pouquinho e, né, e a disciplina, e depois uma aula de finalização, onde antes da prova eu vou fazer com vocês, né, um aulão, tentando trazer um resumo da disciplina, fazendo todo, né, uma revisão do conteúdo, e vocês já vão ter feito exercícios de revisão, e aí vocês vão trazer essas dúvidas. Vocês podem postar antes, que eu já vou discutir em cima das principais dúvidas também no finalzinho da aula. E as demais aulas, elas foram planejadas, né, a priori, por ser assíncrona, respeitando mesmo a orientação. Ok? E aí, pessoal, fechando o bloco, então, da unidade um, eu trago para vocês, então, agora uma questão do trabalhador do conhecimento, que é um novo papel, né, um novo cargo, vocês podem até dizer assim, a organização hoje, ela tem o gestor do conhecimento, ela tem hoje, né, eu tenho muito até contato com a ex-gerente de gestão do conhecimento da Embraer,
Eu falo esse porque ela aposentou agora recentemente, mas assim, viveu anos, né, de fato, nesse cargo de gestão mesmo do conhecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho desse trabalhador. Que seria esse trabalhador? Quais competências esse trabalhador do conhecimento tem que ter? Então, aqui a gente trabalha um pouquinho essa questão do indivíduo que vai liderar projetos e políticas de gestão do conhecimento. Aí, eu vou para a segunda unidade com vocês, que é da gestão do conhecimento propriamente dita. E aí a gente vai fazer um nivelamento inicial sobre os conceitos da gestão do conhecimento. A gente vai fazer. Ah, gente, só interrompendo, aqui eu não comentei, mas todas as atividades aqui que eu coloco para vocês, elas vão seguir o mesmo estilo. Então, sempre vai ter um material, sempre vai ter um roteiro especificando o que, né, será feito, deverá ser feito. Então, todas, né, já estão já planejadas e vão ser liberadas aos poucos. A segunda unidade, então, como eu comecei, primeira parte a gente vai falar de conceitos e a segunda parte a gente começa a falar de mapeamento estratégico do conhecimento nas organizações. O termo, gente, estratégia, e até vem aqui ó, no 2.2, gestão estratégica, não é, então, por acaso que a disciplina pede que vocês já tenham feito planejamento estratégico e mercadológico. Por quê, gente? Na verdade, a gestão do conhecimento, ela vem e ela tem que, a estratégia de conhecimento, ela tem que estar linkada à estratégia da organização. Eu só vou conseguir entender o que é crítico, porque é crítico por estar, né, por ter uma relação muito grande com a realização, com a execução da estratégia. Então, aqui a gente, né, precisa já entender alguns desses conceitos de gestão estratégica, desculpa, para a gente entender, então, sobre esse mapeamento, para eu conseguir entender o que é crítico de fato, beleza? E aí, nessa segunda unidade, eu finalizo falando com vocês sobre os processos de gestão do conhecimento. E eu coloco, na verdade, 4 processos, mas esses, a gente vai ver isso na literatura, eles podem ser desmembrados em muitos outros. Depende, gente, de algum autor X, Y, que ele acaba, por exemplo, o autor Terra, ele coloca 7 processos de gestão do conhecimento. O autor, por exemplo, da Davenport, ele coloca 4. Mas até explicando, por exemplo, alguns autores falam que a criação ela vai ainda, tipo, abraçar, né, abarcar mesmo, o processo de captura, o processo de aquisição, o processo de identificação do conhecimento. O processo de retenção tem a ver aí com o processo de armazenamento do conhecimento. O de transferência, alguns autores falam transferência, compartilhamento, disseminação. E na utilização ou aplicação do conhecimento, né, esse aí, e reuso. Muitas vezes também o autor, né, coloca uma etapa de reuso. Então, o que eu posso concluir? Que a gente, quando a gente vê cada uma dessas etapas, eu vou apresentar para vocês como até os outros autores trabalham quanto nomenclatura. Mas o que tem que ficar claro é que a organização, de alguma forma, ela vai ter que adquirir, capturar, identificar, mapear, ou se ela não tiver tudo isso já, ela tem que criar de fato conhecimentos. É a primeira etapa. Na segunda etapa, ela tem que de alguma forma conseguir o quê? Armazenar, guardar aquele tipo de conhecimento. Então, quando eu falo lá dos desafios da gestão do conhecimento, um deles, lembram que pode ser a perda de um funcionário? Esse funcionário ele pode ser promovido. Legal. Então ele foi promovido e ele está, né, dentro da organização. Eu tenho ainda acesso a esse funcionário. Mas a gente tem situações mais críticas que o funcionário ele vai estar, ele foi na verdade por movimentação externa. Ele foi demitido, ou ele está aposentado agora, ele se aposentou, ou esse funcionário, ele está afastado. Então, assim, a gente já tem dificuldade, se precisar de algum tipo de conhecimento, né, do saber dele, a gente já tem dificuldade. Eu costumo dar um exemplo que aconteceu, assim, até na UFOP, gente, já tem um tempinho, mas uma funcionária, ela tirou férias, e ela trabalhava na administração, na pró-reitoria, é uma pró-reitoria.
E ela é responsável por lançar todos os editais de concurso. Então, em um dado período, o departamento de produção precisava, né? A gente já estava com a vaga e assim as aulas começando, então precisava fazer a contratação do professor, né? Para ontem. E o que aconteceu? Eles falaram que não podiam lançar o edital porque a funcionária X, ela estava de férias, ela tinha acabado de sair de férias. E apenas ela tinha todo o conhecimento, o saber de processo mesmo para lançar o edital, fazer a publicação dele no site, de como que ocorre, né, as atividades. Então, gente, resumindo, a gente ficou quase um mês sem poder lançar o edital. Então, depois disso, teve o período ainda de fazer a prova, né, de inscrição, de fazer a prova, até o período de contratação do professor. E aí eu tenho, na verdade, um professor não, né, sendo contratado nesse período de um mês, eu tenho 3 turmas sendo muitas vezes prejudicada com a falta dessa disciplina, e foi o que aconteceu. Cada turma aí na média de 20, 30. Então, quantas pessoas ficaram muitas vezes prejudicadas, né, ou atrasadas, que a gente, né, puder falar, por causa de umas férias e que a gente não tinha essa transferência ou essa retenção, não tinha um passo a passo. Então ela podia ter tirado as férias e outra pessoa ver ou ter aquele conhecimento, né, pegar um manual ou na base de dados, um repositório, enfim, e fazer aquela determinada atividade. Tranquilo, gente? Ai, eu brinco na sala aqui, tipo, tranquilo, quando vocês não balançam a cabeça, aqui olhar pra tela e falar tranquilo, não escutar vocês também, gente. Ai, não é fácil, não. Mas vamos Tá lá. tranquila, Alana? Ah, isso aí. Quem me falou? Matheus. Ô, Matheus, obrigada, viu? Não, tudo jóia. Valeu. Isso. E aí, gente, na parte agora, no terceiro, desculpa, na terceira unidade, a gente vai falar dos modelos de gestão do conhecimento. E o que eu posso também trazer para vocês, que são muitos. Tem um artigo que eu vou colocar como material complementar, porque ele é um pouco complexo, ele traz mais de 160 modelos de gestão do conhecimento. Então, eu acho que vocês iam ficar um pouquinho chateados, não iam? De ter que ler esse material com 160. Então, aí eu já vou trazer isso para vocês de uma forma mais mastigadinha mesmo. E aí, nesses modelos, gente, o que ocorre? Da mesma forma que eu falei de processo, os autores, eles acabam de alguma forma aplicando, né, um determinado modelo ou uma lógica de gestão do conhecimento naquele contexto, e por ver que tem um ou outro elemento que naquele contexto ele, né, ele realmente reagiu de forma diferente, a gente acaba trazendo, na verdade, né, a construção de novos modelos. Então, eu tenho um modelo específico para a área pública, eu tenho um modelo específico para tudo, gente, na verdade. Para startups, a gente tem para tudo. Eu, inclusive, cheguei a criar, né, no laboratório no Lake, modelos para administração pública da universidade. Então, a gente acaba tendo, né, essas variações. Mas aí, para a disciplina, eu trago para vocês o modelo que hoje ele é considerado de referência da sociedade brasileira, porque ele faz justamente, né, o que seria mais didático. De todos os modelos, né, ou de grande parte dos modelos, o que de fato eu preciso hoje entender quanto gestão do conhecimento para eu conseguir implementar essa gestão. Então, aqui o que eu quero, e assim, mesmo sendo, né, de forma remota, enfim, é na verdade o objetivo da disciplina, vocês conseguirem reconhecer uma organização, e essa organização, assim, todos os elementos ou o que vocês precisam para de fato implantar uma política, um programa de gestão do conhecimento ali que traga resultados específicos para, né, para o ambiente dela. Então, assim, não adianta a gente ficar falando no 3.2, inclusive, vou trazer para vocês discussões de vários modelos. Mas, assim, o que a gente vai aprofundar mais vai ser no modelo, né, que hoje a gente tem a publicação de 2020, é o mais atual, e que discute, na verdade, assim, o que eu preciso ter para a gente implantar a gestão do conhecimento. Então, gente, para começar, não vou ficar falando muito, senão empolgo, mas assim, a primeira etapa do modelo é realmente entender todo fazer aquele diagnóstico estratégico.
E aí, para cada uma das etapas, eu também vou apresentar para vocês ferramentas. Por exemplo, a gente agora precisa mapear conhecimentos críticos. O que a gente já tem hoje, quanto ferramentas para fazer, possibilitar mapear conhecimento crítico? Legal, eu preciso, depois que eu identifico, gente, os conhecimentos, eu preciso caracterizar o conhecimento. Porque até um tempo a gente tinha que a gestão do conhecimento era ela cíclica. A gente precisava criar, depois reter, como se fosse um passo a passo. E isso não é verdade. O que a gente hoje precisa identificar é qual necessidade e demanda que a organização está tendo relacionando, né, relacionado aos conhecimentos críticos. Então, depois que eu identifico os conhecimentos, eu vou agora caracterizar. Entender um pouquinho na escala o quanto eu preciso explicitar aquele conhecimento, o quanto eu preciso socializar aquele conhecimento. Então, aí depois que eu consigo, então, o quê? Definir, né, selecionar as práticas, as ferramentas que a organização precisa implantar para gerenciar o conhecimento. E não paro por aí. Eu seleciono, eu implemento as práticas e depois ainda eu faço o quê? A mensuração. Então, eu vou mostrar para vocês um conjunto de indicadores, tanto de processo quanto de resultados, para que a gente consiga mensurar um pouco, né? Porque vocês já ouviram falar? O que a gente não consegue medir, a gente não vai conseguir também fazer o quê? Uma gestão efetiva. Eu não consigo ver o quanto que eu tenho caminhado, o quanto, né, que esse valor hoje ele está longe daquele, né, no início de um padrão. Bacana. A gente então vê esses modelos e a gente até entra um pouco mais em modelos de maturidade, modelos de mapeamento de conhecimento crítico. Para isso, a gente tem uma atividade também associada e em cima, em 3.1, também uma atividade associada. E aí, para fecharmos a disciplina, olha, gente, já só isso que a gente vai ver. A gente só vai fazer 14 atividades. Então, assim, vai passar muito rapidinho, mas, né, acho que dedicação, organização do estudo remoto aí vai contar muito. Nessa última unidade aqui, eu vou apresentar para vocês, no início dela, um portfólio de práticas de gestão do conhecimento. E agora, gente, nesse projeto que eu falei com vocês do panorama de gestão do conhecimento, eu precisei mapear novamente as práticas já difundidas hoje, tanto pela literatura quanto na prática para as organizações, que são adotadas, na verdade, nas organizações. E, gente, acreditem, hoje a gente já tem mais de 50 práticas que são, na verdade, práticas denominadas como prática de gestão do conhecimento. Então, algumas vão ter foco na tecnologia, outro nas pessoas, né? Como a universidade corporativa, educação corporativa, o mentoring, coaching. Outras em processos facilitadores, memória organizacional, lições aprendidas, melhores práticas, enfim, aqui a gente vai falar, então, vocês vão ter contato com essas 52 práticas de gestão do conhecimento. Podem ficar tranquilos, tá bom? E aí, por fim, eu falei anteriormente, a gente vai falar então dessa lista de indicadores para mensurar os resultados. E para finalizar e fechar com chave de ouro, a gente vai fazer uma discussão sobre cultura organizacional e gestão do conhecimento. Por quê? A gente vai ver, e eu comecei a falar, né? Ah, Alana, existe resistências? Existe. A gente tem várias organizações, gente, assim, de nome, a Vale, a Petrobras, que muitas vezes acabam o quê? Criando práticas, né, investindo muito até recurso financeiro nessas práticas, e simplesmente os colaboradores, eles não acatam, não utilizam a prática de maneira devida. E quando a gente vai tentar descobrir um pouco por quê, aí eles já falam, né, resistência. Não, porque do jeito que eu fazia era muito melhor, ou de fato, né, é tanta correria, a gente apaga tantos incêndios que a gente não quer, na verdade, ou não pode, nesse momento, né, se dedicar a essas práticas. Então, a gente vai ver que existem 4 tipos de cultura organizacional e que se o gestor conseguir identificar também elementos daquela cultura, então né, o meu setor ou a minha organização, ela se encaixa mais nessa cultura aqui hierárquica, por exemplo, né, então eu vou ter que trabalhar com ela de uma forma diferente a gestão do conhecimento. Tranquilo? Aí a gente finaliza. E aí, pessoal, por enquanto, tá tudo bem até aqui? Não tem nada no chat, não tem nada, gente. Tá bem, tá bem. Pra mim, pelo Obrigada. menos. Como? Desculpa. Pra mim, pelo menos, que eu quis dizer. Ah, perfeito. Obrigada.
Tá ok, ok, beleza. Obrigada pelo retorno, gente. E aí, trazendo aqui para vocês, então, até de uma forma estruturada, e eu peço uma atenção realmente redobrada nas questões das atividades, porque elas que vão, como eu falei, né, fazer com que eu registre a presença de vocês. E todas elas, gente, eu coloco até limite. Então, nada vai passar de uma página. Eu não quero, né, que passe de uma página. E isso acaba sendo uma das instruções lá que vocês vão ver no roteiro, para eu conseguir, de fato, né? Eu tenho hoje 27 alunos matriculados, então, assim, para eu conseguir ler toda semana todas as atividades e dar feedbacks, então, eu coloco dias que as atividades serão postadas e os dias de entrega. Quanto à postagem, gente, o quanto eu conseguir já ir liberando para vocês as atividades, eu vou fazer isso. Então, assim, por exemplo, a postagem de hoje, né, que ela já foi liberada, e a de quarta-feira, que eu também já tenho ela, já vou liberar para vocês. Então, assim, mas as datas de entrega, elas vão permanecer as mesmas. Então, independente de quanto, né, eu postar a atividade, vocês têm aí a data de entrega já definida. E o máximo, igual eu falei, o máximo que eu vou postar são nos dias, né, que eu coloquei aqui para vocês. É um pouco, igual eu falei, desse feeling que eu quero sentir um pouco de vocês, da turma, até para mudar as atividades. Então, tudo pode ser, né, realmente muito dinâmico. Não tem aqui nada fechadinho, né? Nós não estamos dentro de uma caixinha. E que isso não tem nem a ver com a disciplina mesmo. A gente quer pensar fora para a gente conseguir realmente aqui ir além. Então, tem, né, na primeira unidade, 4 atividades, na segunda unidade, isso, 3, na terceira, só 2. Ah, na quarta, gente, tem 4 e a gente tem um exercício de revisão que eu também vou, né, pegar com vocês e que vai ser um input para a gente fazer a aula, né, a última aula de revisão. Aí, pessoal, vamos lá então. Por enquanto tá ok? Então vamos lá conhecer então a ferramenta? Pode ser? Quanto à ferramenta, gente, peraí, só um minutinho. Ah, eu vou ter que entrar de novo, ela saiu. Então, vou só entrar aqui na ferramenta e mostrar para vocês ou tirar algumas dúvidas sobre realmente os materiais, os conteúdos, enfim. Lembre-me depois, que eu tô ocupada agora, né, gente? Então, não vou ler isso agora. Mas aqui, olha, vamos entrar então na disciplina aqui. Eu coloco para vocês o plano de ensino. Então, eu espero, né, que todos tenham baixado. Eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui também, mas que vocês, né, fiquem bem íntimos mesmo desse documento. Eu até coloco lá que pode ser que a gente, né, e com o consentimento de todo mundo, a gente pode fazer alguma alteração, como, né, ter outros encontros síncronos, enfim, a gente pode, né, conversar e o fórum vai ser uma dessas ferramentas que vai auxiliar a gente. No fórum de apresentação, eu queria que essa semana vocês se identificassem no fórum. Eu até coloco para vocês aqui, gente, sugestão. A sugestão seria em relação, né, o que que eu espero, desculpa, o que que eu espero aqui que vocês falem, né, sobre vocês. Muitas vezes vocês podem falar sobre o período que ingressou. Isso não é, gente, de fato, para, né, ficar mensurando em qual período vocês estão, mas para entender até se já fizeram a disciplina de planejamento, o quanto de conhecimento de bagagem do curso vocês já têm. E aqui é uma questão também, se vocês tiverem alguma restrição e alguma dificuldade de organização para o estudo aqui remoto ou de condições materiais e físicas, para vocês também manifestarem, que aí eu também, né, tento ajudá-los da melhor forma. E por fim, as expectativas que vocês têm em relação à disciplina. Como a gente viu aqui, infelizmente, dos meus 27, eu tenho 19 aqui hoje no encontro. Então, assim, eu não vou conseguir conversar, né, com todos aqui, não, né, não tem a gente não tem esse espaço. Então, aqui no fórum vai ser realmente uma forma de eu conhecer um pouquinho melhor vocês. Quem puder colocar foto, né, desculpa, no Moodle, também me ajudaria bastante. Então, beleza, aqui eu começo já. Para vocês, então, responderem, vocês podem vir aqui embaixo, no linkzinho aqui, olha, responder, vocês já começam, então, a discussão da gente em relação à apresentação, ok? Aí, voltando aqui, então, à nossa página,
O segundo fórum, ele vai ser um fórum aberto, sempre eu vou monitorar a questão aqui de dúvidas. Porque, gente, eu não consigo, assim, infelizmente, também ficar, né, passando vários meios. Então, o e-mail e aqui no Moodle vai ser as formas, de fato, formais da gente conversar para ficar concentrado em dois ambientes. Então, até peço desculpa, né? Às vezes, um aluno, né, vai mandar uma mensagem no WhatsApp e às vezes vai terceiro mesmo e eu deixo muito esse canal até mesmo para os projetos de pesquisa. Então, a aula eu vou concentrar tanto no e-mail quanto aqui na ferramenta. E nesse fórum aqui vocês podem, olha, de perguntas e respostas. Então, vocês podem mandar aqui qualquer tipo de pergunta que eu vou, né, estar respondendo para vocês. Aí, a questão da presença, eu falei com vocês que vai ser, então, relacionada ao exercício. Então, né, aqui eu não vou ficar fazendo, de fato, né, outras formas aqui de presença. E a gente, quando tiver, né, alguma outra aula síncrona, eu também vou colocando aqui para vocês o link, caso alguém não receba o e-mail. Beleza, gente. Aqui, o que já tem liberado para vocês da unidade 1 sobre conhecimento organizacional, como eu falei, são o slide, contextualizando sobre o conhecimento, a videoaula, a atividade e 2 materiais complementares. A atividade, quando vocês clicarem nela, tem até aqui na frente, olha, anexos. Então, tem 2 anexos aqui dentro. Então, seria o artigo que vocês vão ler e o roteiro de atividade. Então, assim, gente, ela obriga, olha, ela vai, manda e já abre aqui para vocês. E aí, esse aqui é o primeiro trabalho que eu selecionei para gente discutir mesmo a noção de conhecimento como bem econômico. É um material que vai complementar mesmo as aulas, né? A videoaula, desculpa, e os slides. E depois, gente, tem o roteiro. O roteiro, como eu falei com vocês, eu especifico aqui as instruções. Então, pode ser que alguma atividade ela vai ser feita em grupo, então vai ser aqui que eu vou falar. Aqui eu peço, né, que vocês façam primeiro a leitura desse artigo e depois, nesse caso aqui, é uma resenha. E aí, até mesmo quando eu falo sobre a resenha, eu deixo claro para vocês que eu quero, no primeiro momento, que vocês falem sobre as ideias centrais que foram apresentadas, com a palavra de vocês mesmo, porque vocês mandam bem nisso, e depois um posicionamento crítico pessoal aqui. Então, o modelinho da resenha que vocês vão postar para mim no Moodle mesmo vai ser, né, em PDF e uma estrutura, né, uma sugestão seria essa. Não precisa de capa, nada. Então, isso que fica tudo explícito mesmo no roteiro. É uma forma realmente de tentar, né, diminuir um pouco as dúvidas, mas ela surgindo, como eu falei, eu vou estar à disposição. Então, voltando aqui ainda. Vocês, então, vão o quê? Postar, que aparece um pouco diferente para mim. Vocês vão postar essa atividade. E aí, gente, prestar atenção realmente quanto ao prazo. Então, como eu havia até comentado, vai ter um dia de fechar. Depois que fechar, eu não vou receber mais as resenhas ou as atividades. Porque eu já vou corrigir e dar feedback. Então, é o prazo ali que ela fecha e é bom a gente ficar atento quanto a isso. E aí, voltando aqui, então. Opa! Voltando. Uai, gente, peraí. Aqui. Voltando aqui, na primeira unidade, a gente, então, vai ter do 1.1 essas atividades. E aí, vou liberar para vocês, na aula de quarta-feira, as outras, né? A atividade 2, os slides da atividade 2, a videoaula. Então, tudo um pouco seguindo essa lógica mesmo. E no quanto ao plano de ensino, apenas destacar aqui mesmo, gente, nós vamos ter, eu contabilizei aqui, depois eu volto, nós temos aqui 30 aulas. Então, essas 30 aulas, elas significam que cada uma delas, ela foi planejada para vocês gastarem 2 horas de estudo. Então, por exemplo, a minha videoaula tem 23 minutos. Então, ali vocês vão gastar os 23 minutos muitas vezes assistindo, e o restante dessas 2 horas de aula, vocês vão ter para ler os slides, ler o material, construir aquela resenha, participar dos fóruns. Então, aqui a gente trabalha por, né, ter 60 horas a disciplina, com a divisão de 30 aulas, e cada uma equivalendo, então, a 2 horas. Perfeito? Mais um detalhe aqui que eu vou voltar, gente. A metodologia, então, escolhida vai ser slides mesmo. Eu coloco até aqui no... Passando rapidinho. No formato, eu não coloco
né? Tipo, o tipo de material. Então, ou seja, pode ser um artigo, pode ser um capítulo de livro, pode ser, né, que vocês vão ter que ver. Pode ser que aquela aula não vai ter uma videoaula, porque eu vou colocar uma descrição num texto, uma apostila. Então, assim, eu preferi não fechar de fato o formato. E até mesmo eu queria, depois, né, a gente conversando, identificar com vocês que vocês estão preferindo, né? Como que a aprendizagem de vocês está fluindo. Então, Alana, não estamos gostando de vídeo, ficou um pouco febre. Todos os professores começaram a ficar um pouco pressionados em fazer esses vídeos, enfim. Só que a gente também não sabe se isso vai ser, né, a melhor estratégia. Então, eu vou pedir esse feedback de vocês também, ok? Então, aqui vai ter exercícios individuais em grupo, dupla, desculpa. A gente vai ter muita leitura de textos, né? Esses artigos, enfim, que eu vou postando. A gente vai ter uma avaliação escrita, e essa avaliação eu vou disponibilizar ela para vocês no Moodle, e vocês vão ter um dia para finalizar, né? E postar para minha avaliação. Perfeito, com consulta, né? Super tranquilo. Mas, gente, não deixa de ter, né, todo um rigor. Então, eu não vou colocar para vocês, tipo, né, defina isso, qual o conceito daquilo. Então, vai depender de uma análise de vocês terem, de fato, absorvido o conteúdo da disciplina. E aí, o trabalho final realizado aqui em grupo que eu falo vai ser dupla ou trios, realmente é uma coisa também prática. Eu já vou trazer para vocês esse, já vou postar bem rapidamente, que ele vai ser entregue no final do período, só que já tem um passo a passo, então eu já vou disponibilizar ele para vocês também. É só entrega, não tem uma apresentação de trabalhos. Vamos ter muitas discussões aí no fórum, então essas discussões no fórum, elas também, eu vou pontuar isso, né, como presença, como a participação de vocês. Então, tipo, eu não quero nem entrar nesse fórum, enfim. Aqui, gente, infelizmente, a gente vai ter que, né, realmente abrir mão de algumas preferências. Eu não gosto de falar no fórum, enfim, só para a gente, né, é o meio de comunicação mesmo. E aí, pessoal, aqui eu posso, acho que eu vou até voltar aqui na minha apresentação de slides, que ali era só mesmo para apresentar um pouquinho a disciplina e mostrar para vocês o plano de ensino. Quando eu falo com vocês aqui com o horário da aula, segunda-feira, 3h25, quarta-feira, 1h30, isso para mim e para vocês é uma informação no sentido que, se a gente tiver aula síncrona, a gente vai obedecer esses horários. E esses horários também, eles são para mim, eu vou ter que obedecê-los à medida, tipo, na quarta-feira, a gente tem aula 1h30. Então, todos os materiais, como hoje, referentes à aula de quarta-feira, deverão estar disponíveis. A partir dali, eu não mexo mais naquele material daquela aula. Então, é o prazo que eu coloco para vocês já terem todo o conteúdo, todo o material referente às aulas. E lembrando, quanto mais eu conseguir já colocando para vocês o material, isso eu vou fazer com certeza. Tá bom, gente? E uma outra questão aqui seria em relação ao e-mail, né? Que aqui eu falei com vocês que eu vou utilizar o e-mail mesmo e o Moodle como canal de comunicação. E a questão dos prazos. Por realmente a gente precisar de manter essa dinâmica, né? De presença e de correção das atividades. E aí, por fim da apresentação da disciplina, a questão da bibliografia. A gente tem, né, um certo agora, um problema, assim, um limitador que é não usar a biblioteca, né, não poder ir lá no quarto, né, na biblioteca mesmo física e pegar os livros, enfim. Mas aí uma boa notícia que eu trago para vocês, e vocês já devem ter entrado, na biblioteca digital, a gente tem essas opções de e-books. Então, o que que eu fiz para vocês lá? Eu coloquei já os links sobre livros de gestão do conhecimento, ou se vocês também digitarem gestão do conhecimento, tanto aí na biblioteca da Pearson ou na minha biblioteca, a gente vai ter, olha só, vários livros. E um dos que a gente mais utiliza na disciplina, que é o terceiro, essa capinha preta do Nonaki Takeuchi, ela está disponível na versão digital. Então, isso é uma boa notícia. A gente não vai perder quanto qualidade, acesso a materiais, né, por causa dessa situação realmente à distância, remota. E aí, pessoal, eu abro agora para vocês fazerem perguntas, tirarem dúvidas e, né, eu tô aqui à disposição mesmo para a gente finalizar realmente a apresentação da disciplina.
Eu vou voltar aqui agora, que aí eu consigo. Isso. Aí eu tento agora, né, ver o chat e ver vocês. Matheus, não vai ter que apresentar o trabalho final que você está falando? Seria isso, né? Foi respondido? Ah, então, a escolha dos integrantes para o trabalho, eu vou deixar até um pouco livre se vocês, assim, já conhecem outros participantes. Então, eu vou dar um tempo de vocês cadastrarem no Moodle mesmo, né? Tipo, qual é a sua dupla? Então, se a Alana, tipo, não conhece ninguém da turma, enfim, aí podem deixar que eu faço esses agrupamentos aí. E aí, gente, mais dúvidas, mais sugestões? Mais alguém quer falar alguma coisa? Alana, as aulas síncronas contam presença ou somente as atividades? Então, na verdade, eu defini as atividades como a forma, né, de contabilizar as presenças. É porque, igual hoje, eu estou gravando e aí alguns alunos entraram em contato falando que não poderiam devido a estágio, devido a outras atividades. E como eu coloquei, né, seguindo a recomendação, apenas 2 aulas síncronas, então eu não coloquei a aula síncrona como hoje, né, que vai valer a presença. Então, hoje eu tenho aqui todo mundo, né, eu tenho o controle aqui de todo mundo que está participando. É participação, então isso vale. E depois, quando vocês forem fazer a primeira atividade, que eu vou começar a contar como a presença. Isso, no Moodle, isso. No Moodle, onde nós iremos preencher as informações quanto duplas. Ah, quando eu abrir para vocês a atividade que vai ser em dupla, aí eu posso abrir também já uma caixinha lá para vocês se identificarem. Ou até mesmo me mandarem por e-mail, a forma que for melhor. Então, assim, o contato, como eu falei, vai ser realmente mais próximo. Então, eu posso colocar como fórum ou pedir para vocês me enviarem por e-mail. Alana, Oi. eu não achei o PDF que você usou para apresentar a disciplina. Ah, perfeito. Esse ainda eu acabei não colocando ele, eu vou colocar junto com essa gravação. Ah, ok, então. Isso, Beleza. porque na verdade a gravação ela demora um pouquinho para chegar no meu e-mail. Aí demora um pouquinho assim, é coisa de minutos, mas ela demora aí eu falei, vou subir com os dois agora juntos já. Ah, ok, então. Obrigado. Nada. Mais alguém, gente? E até mesmo eu falo aqui na questão de proposta, sabe? Ô, Alana, eu queria propor uma dinâmica diferente, ou isso talvez, né, vai funcionar melhor. Alguém teria alguma sugestão? E aqui, gente, é troca de conhecimento mesmo. A gente vai ver que é conhecimento tácito sendo socializado o tempo todo. Então, me ajudem, me ajudem mesmo. Mais alguém, pessoal? Podemos finalizar então a nossa primeira aula aqui, né? O nosso primeiro encontro, a nossa primeira conversa? Obrigada, Leonardo. E assim, gente, só talvez pode ser uma dúvida de vocês, porque tem alguns alunos que gostam até mesmo de encontrar a plataforma, né? O quanto mais já pronta, é melhor, porque ele vai podendo adiantar, ele vai seguir no ritmo dele. Então, como eu falei com vocês, eu vou tentar fazer o máximo para já deixar tudo estruturado para vocês o quanto antes, para vocês poderem se organizar. Então, assim, as questões de data, tudo ficou já bem definido. Então, agora eu vou colocando, alimentar o Moodle de forma mais rápida para vocês poderem, né, de fato, também se controlarem, planejarem, organizarem o estudo. Beleza. Então, gente, a gente encerra aqui agora, então. Pode ser, então? Eu vou parar a gravação aqui. Beleza.